Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos a mais uma aula de quilting com a minha Perlina Q20, tá bom? Hoje eu quero dar dicas para vocês de como quiltar plumas, como quiltar no eco e como fazer o arremate do fio. Tá uma aula recheada de dicas para você aplicar em cima do seu patchwork, dos seus trabalhos de quilting e sair arrasando por aí, tá bom? Então me acompanhe nesse passo a passo agora que tá fenomenal. Venha comigo! Pessoal, então, para começar, vamos recapitular aqui o que nós temos pronto sobre a mesa. Eu tenho o meu topo. Eu preparei um topo com faixa, para que a gente possa utilizar a faixa, tá? Nós vamos trabalhar a nossa faixa, então nós vamos trabalhar essa pluma aqui dentro, tá bom? Só que eu vou trabalhar com vocês de um jeito um pouquinho diferente essa pluma, só para vocês entenderem. Então eu tenho aqui o topo, eu já alfinetei, tá? Ele tá todo alfinetado. A minha manta, eu tô utilizando aqui uma Jade 200 e o meu forro, tá? Então tá tudo já pronto para ir para a máquina e para quiltar. Só que antes de quiltar, eu quero fazer umas marcações, e é uma marcação extremamente livre que a gente vai trabalhar aqui. Geralmente, nas plumas, nós temos duas opções em trabalhar essas marcações. A primeira, nós podemos utilizar um molde, construir um molde para poder fazer a marcação, mas a segunda maneira de fazer essa marcação é livre. E como nós não vamos trabalhar aqui um canto, nem o encontro do começo e fim, simplesmente trabalhar uma pluma que vá do início ao fim desse centro, em um outro momento eu vou trabalhar com vocês os preenchimentos, mas a ideia aqui é trabalhar essa pluma. Eu vou trabalhar ela de maneira bem livre, tá? Então vai ter alguns arcos dela que eu vou trabalhar de uma maneira mais côncava, outras mais abertas, mas sempre de maneira mais livre, tá bom? Então eu vou começar na parte aqui de baixo, tá? Então eu venho aqui, ó, fazendo essa linha sinuosa, tá? Posso manter um padrão, aqui eu não estou mantendo esse padrão, simplesmente para marcar. E eu vou trabalhar aqui na parte de baixo uma linha que faz como se fosse um eco. É só um limite, tá bom? É só um limite que eu vou trabalhar aqui, ó. Tanto na parte de baixo, vou dar a mesma distância na parte de cima, tá? Só para vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essas duas marcações. E observa que essa marcação central, eu marquei ela bem. As marcações que estão acompanhando, elas estão simplesmente seccionadas. É só para eu saber que ali é um limite. A minha pluma ela vai trabalhar, ela vai caminhar dentro desse espaço, sem passar para um lado, sem passar para o outro. Vocês já vão entender o porquê, tá? Mas eu marquei, então, essa aqui vai ser a haste central da minha pluma, o caule da minha pluma, e essas duas linhas laterais serão os limitadores, é até onde a minha pluma vai. Ela não é uma pluma que vai chegar na parte reta. As nossas partes retas serão trabalhadas com eco, tá? Então, essa aqui é a marcação que eu preciso fazer. Vocês podem fazer isso aqui da forma com que vocês quiserem, vocês podem trabalhar na peça que vocês quiserem. Aqui a sugestão é que como se fosse uma borda, um jogo de faixas, um jogo americano, algo nesse sentido. Mas vocês podem trabalhar até mesmo como um preenchimento, isso que eu vou trabalhar com vocês aqui, tá bom? Feito isso, nós vamos agora para a máquina para dar início, então, à nossa pluma. Pessoal, então o que eu vou fazer? Com a linha de cima, tá? Eu vou pescar a linha da bobina. Todo arremate do quilt precisa ser feito pelo direito, tá? E a maneira com que eu vou ensinar vocês a arrematarem aqui é uma maneira que é muito utilizada principalmente em festivais, feiras, em eventos que você concorre a prêmios ou a colocações, tá bom? Até mesmo em exposições. Então eu venho aqui, vou pescar a linha da bobina e eu trago ela para cima. A forma de iniciar é como se essa linha não tivesse fazendo aquele arremate que eu já mostrei para vocês em outras vezes, que a gente vai e volta. Aqui a gente vai começar direto, tá? Então eu já vou tirando aqui os meus alfinetes e eu vou trabalhando o quilt. Como isso aqui vai ficar escondido dentro do debrum, eu vou, antes de qualquer coisa, eu vou arrematar, tá? Então eu venho aqui, seguro meu fio, vou para um lado, venho para o outro lado. A princípio, gente, esse fio aqui, ele pode ser só cortado, porque como eu disse para vocês, essa parte ela vai ficar escondida dentro do debrum. Mas eu vou ensinar vocês a arrematarem como se ela estivesse sendo trocada no meio da peça, tá? Então a gente volta para a haste central, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a trabalhar aqui as nossas plumas. Então eu vou trabalhar uma curva, volto sobre fazendo um backtracking, venho,
e faço a primeira pluma. Volto acompanhando ela. Lembra do meu limite? Eu vou fazer o quilting até o limite. Fiz o quilting, volto fazendo um backtracking. E volto fazendo a minha pluma. Começo mais uma pluma. Ó, sempre o backtracking é interessante a gente voltar exatamente por cima de onde foi feito. Esse pezinho aqui de quilting, ele é muito interessante porque, primeiro, ele tem uma abertura grande. Segundo ponto, ele tem uma abertura mesmo na frente, diferente dos outros modelos. E eu consigo visualizar muito bem a parte onde eu preciso fazer essa recostura, esse caminho de volta, esse backtracking, voltar sobre o mesmo caminho, sobre a mesma... voltar a minha viagem, tá? Seria essa a tradução. Então eu vou quiltando onde eu preciso. Ó, volto. Tiro aqui meu alfinete. Conforme eu vou quiltando, eu vou tirando os alfinetes, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aqui fica mais confortável pra mim. Só posicionar a linha no lugar certo. E as plumas, gente, aqui eu tô fazendo um estilo de pluma mais simples. Só que se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e trabalhar plumas com curvas. Olha, eu posso fazer. E observe para vocês verem uma coisa, sempre na pluma que eu faço o caminho em direção ao meu limite, é a pluma onde eu faço a minha curvatura. A pluma que volta, ela volta como uma pluma simples, tá? Então eu vou fazendo dessa maneira aqui. Aí eu já vou fazendo e tirando meus alfinetes. E vou fazendo todo o meu trajeto até o final, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha aqui agora, nessa etapa, para eu chegar lá no final, e a gente já fazer a parte de cima, tá? Pessoal, cheguei aqui no final então, tá? O que eu vou fazer? Eu vou arrematar isso aqui. Aqui esse arremate, ele não vai ficar aquele arremate maravilhoso, porque a intenção seria continuar essa pluma, tá? Então aqui eu só vou fazer mais uma pluma aqui do lado, pra gente arrematar. Aí, ó. Venho. Essa pluma, ela tá fazendo o papel de ancorar tudo aqui, tá bom? E eu vou, então, arrematar, tá? Pra arrematar, eu vou subir minha agulha. Vou puxar aqui. Eu gosto de subir o pezinho pra ficar mais tranquilo essa parte. Vou pescar a linha da bobina. Aí, venho. E com alguma coisa de ponta, aqui eu vou pegar minha caneta aqui do lado. Eu puxo a linha lá de baixo, tá? Aí puxei a linha lá de baixo. Eu vou, então, cortar essa linha de cima, tá bom? E a linha de baixo, que está vindo lá da bobina, tá? Aí eu tiro aqui e deixo esse fio aqui no final, tá bom? Agora a gente vai voltar lá no início pra gente começar novamente aqui a pluma da parte de cá, tá bom? Pessoal, vou pescar novamente a linha da bobina, tá? Com a Bernina eu consigo pescar a linha simplesmente pisando no acelerador com o calcanhar. Ao invés de eu acelerar como se ela fosse costurar, eu piso com o calcanhar, eu consigo fazer esse movimento de subir e descer a agulha, tá bom? Feito isso, nós vamos aqui começar novamente as nossas plumas, então eu venho. Ó, já vou começar fazendo aqui os meus arabescos, que aí ela já vai se mantendo um padrão.
Eu gosto muito, quando vai fazer plumas, eu gosto muito de fazer essas plumas que são menores no meio das maiores. Dá movimento. Você consegue fazer com que o seu trabalho ganhe movimento. Então isso aqui é muito interessante de se fazer, tá? Então a gente geralmente coloca uma pluma menor no meio, e aí a gente trabalha a próxima fazendo o preenchimento daquele espaço em que ela não preencheu. Vem agora no caso aqui, ó, e preencho esse espaço em que a minha pluma foi interrompida. Vou fazer mais uma para vocês verem. Deixa eu fazer duas aqui normais. Ó, essa próxima eu vou parar ela um pouquinho acima do meio do caminho. Depois você vai observar que a seguinte vem e preenche aquele espaço em que ela não preencheu, tá? Venho. E eu posso fazer isso com mais de uma. Isso me garante movimento. É como se as minhas plumas estivessem flutuando, voando. Então isso é muito legal pra gente trabalhar com o nosso, fazer isso aqui com o nosso trabalho, tá? Uma coisa que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte, eu vou trazer a linha aqui de cima, tá? Eu vou cortar essa linha aqui bem rente, vou puxar a linha de baixo também. Aqui. Ó, vou deixar essa linha solta aqui no meio, tá bom? Vocês já vão entender depois o porquê que eu tô fazendo isso. Vou pescar a linha de baixo, já tá pescada aqui, vou pegar a linha de cima. Isso aqui vai facilitar vocês enxergarem como a gente vai fazer o nosso arremate, caso nós tivéssemos um trabalho que tivesse a linha que arrebentou no meio, ou aconteceu alguma coisa, e a gente precisasse dar continuidade do meio pra frente. Vai ficar mais claro para vocês entenderem o arremate do que se a gente fizer numa das pontas, tá bom? Então a gente vem, aqui eu vou deixar eu não corto esse chumaço aqui de linha, tá? Esse chumacinho de linha vai ficar aqui pra trás. Eu vou segurar firme aqui com o meu dedo e vou continuar. Gente, uma outra coisa, uma outra dica que eu quero dar pra vocês é em relação a virar o trabalho pro quilting, tá? Não sei se vocês estão observando aqui, mas eu tô quiltando a minha peça num posicionamento só. Desde que eu comecei, eu não fiquei virando a minha peça pra lá, virando pra cá. Eu tô quiltando ela de um jeito só desde que eu comecei. Isso é muito importante, vocês forçarem vocês a treinarem o quilting dessa maneira, por quê? Digamos que vocês vão quiltar numa máquina com pescoço menor, ou uma peça muito grande, que até mesmo essas 20 polegadas que eu tenho aqui, sejam pequenas. Então quando você se força a quiltar a peça de um jeito só, você consegue se adaptar muito melhor a um quilting, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Então eu venho, vou finalizar. Vou tirar aqui esse alfinete, porque se a minha agulha pegar em cima, quebrou a agulha, tá? Agora eu vou voltar fazendo a haste central. Tá? Essas linhas que estão aqui, eu vou jogar elas pro lado. É muito importante que a gente faça essa haste central para que o trabalho tenha acabamento, tá bom? E aí? Agora eu vou voltar aqui embaixo. E agora a gente vai trabalhar eco. É o que nós vamos trabalhar nessa peça. Por isso que eu deixei esses espaços aqui vazios. Porque a gente vai tentar agora manter um padrão. Eu vou manter um padrão aqui de mais ou menos meio centímetro. E eu vou trabalhar aqui, ó. Eco. Ó, eu vou...
Tá vendo? Ó, eu vou trabalhando isso aqui como um preenchimento. Agora, na próxima vinda, eu já não consigo passar pra cá. Eu vou trabalhar só nesse espaço, depois eu venho nesse outro espaço e assim por diante, tá? Aí, ó. Preenchi essa parte. Preenchi essa parte, agora eu venho pela vala e vou preencher esse pedaço que tá aqui. Ó, venho preencher no meio agora. Aí. Esse lado, preenchi tudinho. Vou preencher o quê? O lado de cima agora, tá bom? Eu já vou preencher e volto para mostrar para vocês como que a gente arremata, então, esses fios aqui, tá bom? Pessoal, para arrematar, então, o que a gente vai precisar? Eu tô aqui com uma agulha de mão, tá? Eu passei a minha linha dobrada, então as duas pontas da linha estão no fundo da agulha, tá? E a curvinha, a voltinha, tá aqui, ó, no final dela, tá? Então a agulha tá aqui e a curvinha tá aqui, ó, na ponta do meu dedo, tá bom? Vou reservar aqui. A minha linha, o que eu vou fazer? Eu vou separar ela aqui e eu vou dar um nó simples, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um nó simples, tá bom? Nó mesmo, tá? Opa, aqui o fio arrebentou, não era para arrebentar, mas foi bom ter arrebentado. Vocês vão ver como que a gente consegue esconder o fio, mesmo ele estando curtinho assim, ó, tá? Então o que a gente faz? Nós vamos pegar aqui a nossa linha. Bem onde está o nozinho, eu vou entrar com a minha agulha, que está com o fio colorido, tá? E eu vou caminhar aqui embaixo, aqui uns 2,5 centímetros, mais ou menos, tá bom? O que eu vou fazer? Dentro aqui da argolinha da minha linha, eu vou passar todas essas pontinhas que eu tenho aqui de fio, que eu quero esconder, tá? Então eu venho aqui, ó, puxo aqui, ó, eu vou segurar aqui, e vou passar tudo que eu tenho de pontinha de linha que eu quero esconder. Tudo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar essa linha aqui, ó, e quando eu puxar ela, ó, bem delicadamente eu vou puxando, e quando eu puxar, ela esconde tudo lá dentro. Tudo vai lá pra dentro do meu trabalho. E aí com a tesoura, eu venho aqui, dou um puxãozinho e corto, tá? Aí, ó, fica escondidinho, tá? Aqui no meu caso ficou só um pontinho porque era um encontro com 4 linhas. Mas se você quiser fazer separado, 2 para um lado, 2 para o outro, e pode seguir daí a haste do trabalho, ele vai sumir na haste. Mas essa aqui é uma forma de você esconder o fio. Você vai passar sempre essa barriguinha aqui da linha, tá? Por dentro, e vai passar as linhas aqui. Quando você puxa, ele joga tudo para dentro do trabalho, tá bom? E o avesso fica limpo, fica esse avesso bonito aqui, ó, tá? Sem linha sobrando, sem nada aqui na parte de trás, tá bom? Pessoal, de volta aqui então. Então vocês observaram como a gente faz o nosso arremate do quilting de uma maneira, eu já mostrei outra para vocês, agora é mais uma maneira de fazer o arremate e de fazer o preenchimento tanto das plumas quanto dos ecos, tá bom? Em outras aulas eu quero trazer para vocês também a oportunidade de aprender o background, todo aquele preenchimento do fundo dos nossos trabalhos. Mas hoje eu ensinei para vocês uma forma bem tranquila de se trabalhar as plumas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!